Gravação iniciada. Obrigada. Então, bom dia para todos novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento de 9 de março de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. O doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo, que é titular aqui da turma e está de licença médica, e permanecerá conosco durante todo o período da sessão de julgamento. Nós vamos retornar à nossa sessão da manhã, item 10, relatoria do doutor João, Cataluma Indústria e Usinagem. Lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados, empresas, SAT e terceiros, apurada por arbitramento com base na remuneração da mão de obra constante das notas fiscais no período de 6 de 2002 a 12 de 2005. Lançamento impugnado, impugnação foi considerada improcedente após a realização de diligência que apreciou a documentação apresentada pelo impugnante. Manejou o recurso voluntário por estais e que se arguiu. Essa é a matéria devolvida. Que a aplicação da aferição indireta foi arbitrária, pois o recorrente não estava obrigado a apresentar os documentos exigidos, que eram os livros contábeis e livro caixa, pois já havia passado o prazo legal de obrigatoriedade de guarda. Que a utilização de aferição indireta não contempla características peculiares de cada empresa, pois presume o salário a partir de um percentual definido na legislação. Que a aferição indireta é meio extremo, aplicável somente quando a escrituração contábil fiscal da empresa apresentar irregularidades, não sendo digno de crédito ou não permitindo conhecer os dados corretos para tal. Que a autoridade lançadora deveria ter observado disposto no inciso 5º do artigo 605 da INSRP 3, aferindo a mão de obra com base em 14% das notas fiscais, e que o lançamento é nulo, porquanto a autoridade fiscal não teria compensado de ofício valores que teriam sido retidos indevidamente do recorrente. Seu relatório. Preliminarmente, o recorrente alegou nulidade do lançamento por não ter a autoridade lançadora compensado os valores retidos por cessão de mão de obra. Também não assiste... não assiste razão ao recorrente. A uma, porque não se inclui em nenhuma das unidades previstas no artigo 59 de 70235. E a duas, porque tais valores foram deduzidos, ao contrário do que afirmou o recorrente, ou que consta o relatório fiscal, e eu cito o trecho. Do mérito. Essencialmente, o recorrente se surgiu contra a utilização da aferição indireta para a obtenção da base de cálculo das contribuições, motivada pela não apresentação do livro caixa ou do livro diário relativo a todo o período fiscalizado. Segundo o recorrente, não haveria razão de autoridade lançadora usar aquele critério porque, embora tenha admitido que não apresentou os livros exigidos, alegou que já havia se passado prazo legal para a guarda e, portanto, não estava obrigado a apresentá-los. A ação fiscal teve início em fevereiro de 2007 com a ciência do contribuinte do primeiro ato de ofício a ela relativo, que foi a ciência do MPF, está na folha 31. Na mesma ocasião, o contribuinte recebeu o termo de intimação para apresentar, entre outros documentos e informações, o livro diário, o livro razão e o livro caixa relativos a 1 de 97 a 12 de 2006, está na folha 34. Constata-se, pois, que não há fundamento na alegação do recorrente de que estaria desobrigado à guarda e à apresentação dos documentos exigidos, pois a autoridade fiscal solicitou documentos, inclusive, do ano anterior à emissão da intimação, sendo que o prazo de guarda da escritoração mercantil segue o mesmo prazo decadencial, como estabelece o Código Civil e eu cito. Ora, uma vez não apresentada a documentação exigida e que, por força de lei, o contribuinte estava obrigado a manter em boa guarda e exibir quando solicitado pelo fisco, a autoridade lançadora não restou alternativa senão aplicar esse dispositivo da multa, são os parágrafos 3º e 6º, 33 da outra 212, para arbitrar a base de cálculo do tributo. Sobre a afirmação de que a aferição indireta seria um meio extremo para se chegar ao tributo devido, na verdade não se trata disso, trata-se de um meio alternativo, previsto na legislação, cujos critérios são objetivos e que deve ser aplicado nas situações em que o contribuinte, como no presente caso, não apresenta os documentos necessários à apuração de modo direto.
Quanto à alegação de que a aferição indireta não leva em conta as peculiaridades de cada contribuinte, também não assiste razão recorrente. Ora, obviamente que a situação específica de cada contribuinte somente poderia ser constatada se a autoridade fiscal tivesse tido acesso a todas as informações necessárias para efetuar o lançamento de forma direta, o que incluiria os livros e registros contábeis que o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou. Ademais, constata-se que as normas relativas à aplicação da aferição indireta procuram, de algum modo, contemplar situações específicas, como é o caso do que consta nos artigos 596 a 605 da IN número 3, onde se vê clara distinção nos critérios de arbitramento em razão dos diferentes tipos de atividades. O recorrente sustentou que, mantido o arbitramento, deveria ter sido utilizado o critério do inciso 5º do artigo 605 da IN 3, que previa o arbitramento do valor da mão de obra em 14% da nota fiscal. Vale ler. Na prestação de serviço de construção civil abaixo relacionados, havendo ou não previsão contratual de utilização de equipamento próprio de terceiro, o valor da mão de obra utilizada na execução do serviço não poderá ser inferior ao percentual tal. Aí cita lá no inciso 5º, 14%. A autoridade lançadora utilizou o critério distinto, que foi estabelecido no inciso 1º do artigo 600 da mesma norma, ou seja, a remuneração presumida da mão de obra equivaleria a 40% do serviço da nota fiscal. Aí eu cito o dispositivo. Ora, a disposição do inciso 5º do artigo 605 da IN 3, que é o que o contribuinte pretende, aplicava-se a serviços de construção civil, o que não é o caso dos autos. De acordo com a ordem de serviço tal, a obra de construção civil é a construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo. Segundo consta do contrato social da empresa, seu objeto social sempre esteve relacionado à serralheria, manutenção de equipamentos e atividades congêneres. Isso está nas folhas 41, 50 e 54. Apenas no curto período de março de 2006 a setembro de 2006, o objeto foi alterado para acrescentar a atividade de construção civil. Entretanto, nos contratos celebrados pela empresa constantes dos autos, não consta como objeto serviços de construção civil. Por exemplo, nas folhas 71, 78, 86, 94, enfim, todas essas folhas que eu cito aí. Portanto, ao contrário do que alegou o recorrente, não se aplica o disposto no artigo 605, destinado ao serviço de construção civil e seus incisos. Então, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Acompanho em considerações ao voto do relator. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Dr. Ricardo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho o relator, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 10, Cataluma. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Próximo item, doutor João 11, condomínio, Parque Residencial Santa Bárbara. Muito bem. Contribuição previdenciária sobre diferenças de folha de pagamento e falta de atenção da contribuição sobre serviço prestado mediante cessão de mão de obra de julho de 95 a julho de 2005. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, ocasião em que foram excluídos do lançamento os valores relativos à falta de retenção sobre pagamentos efetuados à prestadora Centro de Segurança e Vigilância.
manejou o recurso voluntário e discerguiu a decadência, que, por se tratar de condomínio residencial, não deveria ter o mesmo tratamento tributário dispensado às empresas mercantis, que a isenção de taxa condominial não implica fato gerador da contribuição previdenciária, que não efetuou as intenções apontadas no lançamento por força de liminares que beneficiavam as empresas prestadoras de serviço, e que houve erro de preenchimento da guia de recolhimento de contribuição devida pelo síndico. O relatório. Conheço o recurso integralmente. Decadência. Percebo que parte do lançamento foi atingida pela decadência. A ciência do lançamento é em 31 de 10 de 2005, está na folha 12. Pagamentos parciais relativos aos períodos de 99 e 2000, entre outros, está nas folhas 294 a 299, razão pela qual, em fase da súmula vinculante número 8, foram atingidos pela decadência períodos até 9 de 2000, inclusive, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150. Então, tem indicação da existência de pagamentos ainda que parciais. Está nas folhas tais. Equiparação de condomínio residencial à empresa. Ao contrário do que alegou o recorrente, sua equiparação à empresa decorre da disposição legal, como bem destacou o acórdão recorrido na folha 670, cujos fundamentos assumem como os meus, que essencialmente cita o artigo 15 da Lei 8.212, que no parágrafo 1º diz: equipara-se a empresa para efeitos dessa lei, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como cooperativa. Aí eu grifo: associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, portanto, estaria de fato equiparado. Então, afasto a questão da não equiparação do condomínio à empresa para efeito de contribuição previdenciária. Da isenção da taxa condominial, que é a grande questão, o recorrente alegou que a isenção concedida aos subsíndicos não representa um acréscimo patrimonial e, portanto, estariam fora do campo de incidência da contribuição previdenciária. Isenções. Registre-se que não está nestes autos a tratar de acréscimo patrimonial, que está contido no conceito de provento e, portanto, tem sua disciplina no âmbito do imposto de renda. Ademais, não se desconhece a jurisprudência do STJ em casos concretos relacionados à incidência daquele imposto. Entretanto, a pleiteada exclusão desses valores do salário de contribuição encontra obstáculo na legislação previdenciária, que clara e explicitamente inclui nesse conceito os salários indiretos, assim entendidos os ganhos obtidos em razão do trabalho, ainda que sem vínculo de emprego, mesmo que se apresentem na forma de utilidades. Aí eu cito o inciso 1º do artigo 28, fala que são incluídos o salário de contribuição, os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Os valores equivalentes à isenção total ou parcial da taxa condominial são enquadrados no conceito de ganho habitual na forma de utilidade e, portanto, por expressa disposição legal, devem compor o salário de contribuição. Quanto à falta de retenção da cessão de mão de obra, o recorrente alegou que não efetuou as retenções apontadas no lançamento porque as empresas prestadoras de serviço estariam amparadas por decisões judiciais que impediriam o desconto. A decisão recorrida excluiu do lançamento os valores relativos a Centro de Segurança e Vigilância, porque o impugnante comprovou que, de fato, em relação àquela empresa, havia liminar impedindo a retenção. Entretanto, manteve o lançamento da parte relativa à empresa DERSEG, porque não foram apresentadas provas de que a empresa estaria parada por qualquer tipo de decisão judicial, tampouco foi localizado processo no CNPJ da empresa no sítio do TRF3. Ora, como bem estabelece o inciso 2º do artigo 16 do 7235, cabe ao contribuinte apresentar na impugnação suas razões e as provas que possuir para comprová-las. Neste caso, a prova poderia ter sido juntada, inclusive, na fase recursal, o que não ocorreu, que já estava pré-questionada a impugnação. Então, nega o provimento ao recurso por falta de prova do alegado pelo recorrente. Ele, de fato, apresentou
decisão liminar que a outra empresa lá de vigilância possuía, mas nada apresentou em relação à DERSEC. E também consultando o site TRF, não se viu nenhum processo dessa empresa DERSEC. Do alegado erro no preenchimento da guia, o recorrente afirmou que, em relação às contribuições sobre pagamentos efetuados ao síndico, teria ocorrido erro no preenchimento das guias em que indevidamente teriam incluído os valores pagos ao síndico e aos conselheiros. Não assiste a razão recorrente, o lançamento levou em conta os pagamentos efetivamente efetuados pelo contribuinte, está nas folhas 293 a 310, deduzindo-os integralmente dos valores identificados, como consta do relatório de apropriação dos documentos apresentados por estais. Portanto, ainda que os pagamentos, como alegado, contivessem contribuições relativas aos pagamentos do síndico e conselheiros, o fato é que foram excluídos do débito apurados pela autoridade fiscal, tendo sido absolutamente inócuos eventuais erros no preenchimento das guias. Então eu voto, porque o entendimento dele é o seguinte, que na mesma guia estava lá a contribuição do síndico e também dos conselheiros, então deveria compensar, o lançamento só trata da contribuição do síndico, deveria compensar os valores integrais, porque houve um erro no preenchimento da guia. Mesmo havendo um erro no preenchimento da guia, compensou os valores integrais, mesmo que numa guia única. E esses valores estão descritos nas folhas 311 a 364. Então é absolutamente inócuo se houve erro do preenchimento ou não. Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 9/2000, inclusive. Ok, pessoal. Algum questionamento em relação ao processo? Doutor Wesley. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, item 11, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a decadência dos períodos até 9/2000, inclusive. Item 12, Itaipu Binacional, também do Dr. João. Eu reproduzo o relatório da parte interessante para a gente aqui. Lançamento da Debicard edital contra Itaipu Binacional, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados não descontada, parte da empresa, SAT, e para a competência 797, também ao SAT, devida por responsabilidade solidária, apurado no período de 1,96 a 1,98, totalizando a importância X. Segundo o relatório fiscal florestais, os valores apurados foram classificados com os seguintes códigos. S11, responsabilidade solidária, S39, responsabilidade solidária, S11, serviço de construção civil, e S39, cessão mediante mão de obra, serviço mediante cessão de mão de obra, desculpa. Com base de cálculo, foram considerados percentuais de 20% do valor bruto das respectivas notas fiscais de serviço de construção civil e 40% para aqueles prestados mediante cessão de mão de obra. Digo eu. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente por estais, manejou-se recurso voluntário e se alegou, além de outras matérias, a decadência. É um relatório suficiente. Com esse recurso, porque ele é tempestivo, de pronto percebo que o lançamento foi consumado em 30 de maio de 2006, e abrangeu fatos geradores de 1 de 96 a 1,98, não há nos autos qualquer alegação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que implica em reconhecer a decadência de todo o período lançado, como dispõe a súmula vinculante número 8, por qualquer dos critérios contidos no Código Tributário Nacional, embora não haja nos autos comprovação de antecipação de pagamentos. Não deixe de apreciar as demais matérias recursais prejudicadas. Voto por dar provimento ao recurso. Ok, aqui, bem simples, decadência total, né? Alguém tem algum questionamento? Ricardo? Acredito que o doutor vai ver isso, claro. Mas está o assunto imposto de renda da pessoa física, ok?
Ah, na emenda, João. Ah, eu não tinha visto, doutor Ricardo. Muito obrigado. Imagina. Podemos, então, colocar em votação? Doutor Wesley. Acompanho o relator. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Máximo e colocar para fora do. Então, item 12, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Item 13, indo para a doutora Letícia, Metalúrgica Cruzeiro, S.A. Esse é bem simples. Também retornou de diligência. O que é para corroborar a informação de que a empresa PRCM Indústria e Comércio, né, que foi prestadora de serviço e não teve retenção por cessão de mão de obra, para confirmar se, de fato, ela estaria no Simples, a data dos fatos geradores. Bom, no voto eu faço aquela fundamentação, né, do RESP, e, não obstante a inércia da recorrente em apresentar um documento conclusivo acerca da situação jurídica de opção pelo Simples da empresa prestadora de serviços, este colegiado, de ofício, converteu o feito em diligência, vindo aos autos a informação de que, incluída no Simples em 17/3/2005, em 30/6/2007, houve a exclusão da empresa PRSM. Portanto, restou provado que nas competências do lançamento de 2006 a janeiro de 2007, de fato, a prestadora de serviço estava em situação regular no Simples. Eu dei provimento ao recurso, eu só quero agora, como eu realmente o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo era essa alegação. Então, eu dei provimento ao recurso. Ok, doutora. A única matéria da LID era a questão da opção pelo Simples dessa prestadora PRCM. Sim, mas eu prefiro colocar no dispositivo dar provimento para excluir, especificar as contribuições decorrentes da PRSM. Tá. Mas a sua dúvida é por conta de quê? Se era só essa empresa ou se ele só estava alegando? Não, é porque isso é de um outro julgamento, e eu estou dando provimento total, né? Ele não alegou mais nada, a única alegação foi essa, e pela narrativa também do auto de infração é essa, mas eu prefiro especificar só porque, de repente, ele deixou de alegar alguma coisa exista, embora não conste, né, no voto. Aqui, de acordo com o relatório fiscal de folhas 20 e 21, as contribuições lançadas tiveram por base as notas fiscais. Citou. Bem, então, realmente é provimento. Dá provimento. Pelo que eu entendi, o crédito é só decorrente dessas notas fiscais dessa empresa. Sim, só dá provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? É aquele caso de optante pelo Simples, a gente fez diligência, confirmou que a prestadora é optante pelo Simples, então a relatora está dando provimento ao recurso. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Relatora. Doutor Ricardo. Acompanho a relatora. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente.
Eu também acompanho. Então, esse item 13, Metalúrgica Cruzeiro S.A. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Item 14, doutor João. MMT Multimeios. Lançamento de débito confessado de contribuições previdenciárias resultante de diferenças entre informações da folha de pagamento e da contabilidade da empresa, relativos a janeiro de 96 a março de 2006. A autoridade julgadora precedente não recebeu a impugnação em face da desistência do contencioso decorrente da confissão de dívida. Entretanto, procedeu à revisão de ofício de parcelas destinadas a terceiros. Registre-se que essa matéria não foi questionada na impugnação. O lançamento foi revisto nos seguintes termos. Antes de mais nada, observo que, se tratando de lançamento de débito confessado, tendo-se em conta que a assinatura do mesmo não está vinculada a nenhum vício que contamina a livre manifestação de vontade do sujeito passivo, não há a falar em instauração de contencioso. A concordância com o lançamento empreendido pelo auditor se deu de forma liberta e consciente, por pessoa legitimada e provida de capacidade para contrair a obrigação tributária de pagar o tributo, espelhado no presente crédito. E, não obstante ao que fora dito acima, deve a administração rever de ofício o lançamento quando o mesmo contiver vício formal ou manifesta o erro que implique na alteração do crédito, segundo o CTM. Desta forma, e acompanhado do posicionamento da auditoria, afasto, com o fito de sanear a presente confissão, as contribuições para o SESC e SENAC referente às competências tais, constantes do levantamento tal, código FPAS considerado foi 515. Fecho aspas. Mesmo sem a instauração do contencioso, porquanto a impugnação não foi recebida e, por conseguinte, também não foi apreciada, foi interposto recurso voluntário em face da decisão, da decisão que reviu de ofício, no qual se alegou, eu vou até colocar, da decisão revisora de ofício, no qual se alegou que o contribuinte foi induzido a erro ao assinar a confissão de dívida, quando pensava estar assinando uma notificação de lançamento, e por isso caberia a contestação na via administrativa. Que a constitucionalidade das contribuições estariam sendo objeto de contestações judiciais pelos contribuintes, aspas, não possuindo sua exigibilidade pacificada, fecha aspas. Nem todos os valores constantes das contas contábeis representativas de serviços prestados pelas pessoas físicas e serviços de condução e transporte corresponderiam à base de cálculo da contribuição previdenciária. Matéria essa em discussão do recurso interposto pela notificação fiscal de lançamento número tal, processo tal, ainda não encaminhado ao CARF para apreciação do recurso. Essa observação é minha. Que o lançamento teria ofendido diversos princípios constitucionais. Inexigibilidade do SAT, porque as alíquotas estão definidas em decreto, enquanto que deveriam estar expressas em lei, ferindo-se assim o princípio da legalidade estrita. A inconstitucionalidade da cobrança do SAT, a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre prolabore e pagamentos autônomos por serviços prestados, a inconstitucionalidade da incidência de juros a Selic, a inconstitucionalidade da multa por conta da dação ao princípio da vedação com fisco, razoabilidade e proporcionalidade. E o lançamento contém erro nos códigos utilizados. Esse é o relatório. Bom, o recurso foi apresentado dentro do prazo de 30 dias a partir da ciência da decisão recorrida. Entretanto, não é possível dele conhecer, porque o contribuinte rejeitou a discussão do tributo na esfera administrativa, como bem se vê no termo por ele assinado no lançamento de débito confessado. Eu cito aqui, eu transcrevo aqui o termo que ele assinou, desistindo da via administrativa. Em sua defesa, o contribuinte alegou que foi induzido a erro ao assinar a confissão de dívida, quando pensava estar assinando uma notificação de lançamento, pugnando pelo segmento do contencioso na via administrativa.
A decisão notificação número tal não recebeu impugnação e não instaurou contencioso, embora tenha procedido a revisão de ofício, na folha tal, apenas para excluir a incidência de contribuição ao SESC e SENAC. Essa matéria sequer havia sido questionada pelo contribuinte. Ora, considerando que o contribuinte não demonstrou a ocorrência de qualquer vício de vontade, a sua renúncia ao contencioso na esfera administrativa obstou a instauração do litígio, o que impede o conhecimento do recurso voluntário, como já decidido pelo CARF nos acórdãos tais, cito aí como paradigma. Mesmo não conhecendo do recurso voluntário, constar, por dever de ofício, que parte dos créditos exigidos no lançamento está decaída. A ciência do lançamento ocorreu em 2 de maio de 2006, o que, nos termos do que consta do parágrafo 4 do artigo 150, implica na decadência de todos os períodos até 4 de 2001. Registra-se que há nos autos a indicação de ocorrência de antecipação de pagamento no período folhas tais. Eu voto por não conhecer do recurso voluntário e reconhecer de ofício a decadência dos períodos até 4 de 2001, inclusive. Ok, eu só estou na dúvida como que vai ficar esse dispositivo, porque se a gente não está conhecendo, como é que vai colocar a questão da decadência? Porque, de uma certa forma, você olhou para o processo e viu que tinha uma decadência ali, né? Não seria um conhecimento parcial apenas em relação à questão da decadência? É aquela questão lá que eles não têm como registrar isso, não é processo, né? Doutora Letícia. Doutora Letícia, você está sem o microfone. Teve uma divulgação de uma decisão do CARF, uma matéria idêntica a essa, inclusive, que mesmo não conhecido, o CARF reconheceu por ser uma matéria de ordem pública. Tem um precedente recente que foi divulgado em algum veículo. Não, eu concordo que tem que reconhecer de ofício, só não sei como é que eles vão operacionalizar isso no processo, entende? Doutor João, eu tenho uma dificuldade imensa que de forma absoluta a confissão do crédito tributário cerceie o direito da parte ao contraditório e ampla defesa posterior. Né, por várias razões, a gente já viu alguns debates acadêmicos em relação a isso, e eu acho que a prática não é tão dissonante, que razões existem para depois a parte que confesse, né, ela realmente entenda que confessou errado, e no caso ela iria ter uma sanção grave à parte que em tese tem uma boa fé de confessar algo, mas verifica que confessou errado, parece-me que não é o caso, ela vai ser vedado o contraditório e ampla defesa administrativa, garantido constitucionalmente, em pé de igualdade com o processo judicial, e aos outros que não têm, eu estou falando assim, os outros não é que seriam premiados, né, eles podem sim submeter a um processo administrativo. Então eu queria só colocar esse adendo, eu tendo a acompanhar seu voto, mas eu gostaria de registrar, principalmente porque foi uma simples alegação, porque eu tenho a tendência de aceitar, mesmo sabendo da jurisprudência dominante, de que, embora eu reconheça que essa prova é uma prova muito difícil de vício, de vontade, mas que pelo menos a parte colocasse, olha, eu confessei errado por causa disso, disso e disso, entendeu? Quando existe uma boa vontade do contribuinte e explicar, porque a gente sabe que a confissão ali é uma forma de um acertamento do crédito tributário, né, de uma forma prematura, mas nesse caso eu tendo a acompanhá-lo, um voto super didático e profundo ao mesmo tempo, porque houve um enfrentamento dessa questão da decadência em especial, que eu concordo, mas se a parte, eu queria só deixar registrado, que se a parte expusesse as razões pelas quais ela confessou errado,
eu tenderia a entender que ela tem o direito, sim, ao contraditório e à defesa, e nem precisaria de uma prova tão difícil de consentimento. Bastaria ela esclarecer melhor, eu confessei errado por isso, eu fui induzida a erro por isso, a legislação era dúbia em relação a isso. Só colocar meu posicionamento, tá? Eu vou passar para o doutor João e depois doutor Maurício. Eu entendo seu posicionamento, mas eu vejo aqui uma questão, a gente tem que entender como é que funciona o sistema do contencioso administrativo. As provas, no caso do lançamento, são produzidas até o momento do lançamento, podendo se acrescentar pelo fisco prova nenhuma a partir do lançamento. E no caso específico do débito compensado, lançamento do débito compensado, o que ocorre? Esse aqui é um caso típico. O auditor está lá, ele mostra para o contribuinte, olha, tem um erro aqui, você recolheu a menor. O senhor concorda? Concordo. E quando ele concorda com isso, e admite que ele de fato recolheu menos, tem dois efeitos. O primeiro efeito, ele tem uma redução substancial na multa. Isso é um efeito importante. Então, ele tem um benefício. Ele usufrui do benefício. E o segundo efeito é, o auditor já não tem que juntar aos autos as provas daquela infração que ele já admitiu. Então, há uma questão de celeridade processual, de simplificação do processo. Comprovado que há o recolhimento menor, ele admite que há o recolhimento menor, já não se instrui o processo em relação àquilo que ele admitiu. Ora, o processo até o momento do lançamento, chega sem a instrução probatória adequada, porque houve uma confissão, e aí imaginemos que vai se iniciar o contencioso. Como é que vai produzir essa prova depois? Se o contribuinte, mesmo com a sua confissão, ele excluiu a possibilidade da produção da prova, que é o efeito da confissão. Então, eu vejo como resultante da confissão, a absoluta impossibilidade de o fisco juntar mais provas, a desistência do litígio, a despeito do que já diz o 70235, que diz que o parcelamento da confissão exclui o litígio. Mas não estou nem citando isso. É uma questão de prova. Como é que vai fazer a prova depois? Não tem como fazer a prova depois. Porque o contribuinte, ao confessar, ele obstou o fisco de juntar as provas, por conta da sua confissão. Mas eu até admito num caso concreto e em tese, que se ele trouxesse elementos que comprovassem que teria havido erro na sua confissão, falando em tese, eu acho que a gente poderia discutir a validade da confissão aqui, eu até admito, e eventualmente até anular o lançamento por um erro de fato e possibilitar que então você fizesse o novo lançamento, agora sim, juntando as provas e ele apresentando o contencioso. Eu até admito em tese, mas acho que não é mesmo o caso dos autos, ele nem alegou erro na confissão dele, só alegou que assinou errado, mas eu estou prova qualquer disso. Ele não leu e assinou, se não leu e assinou, se foi o caso, paciência, não podemos fazer nada. Doutor Maurício? Doutora Sheila, na verdade eu ia mencionar uma sugestão de conclusão, mas aí lembrei que o contribuinte não alega, né, nas suas razões a decadência. Esse é o problema, né, porque eu concordo... Ia colocar um conhecimento parcial se ele tivesse alegado, né? Se ele tivesse alegado, daria para colocar um conhecimento parcial do recurso voluntário, né? Colocar do jeito que está, que é no meu entendimento é o que expressa mais o que está sendo feito, né? De fato é. Talvez conhecer a matéria de ordem pública, né? Talvez. Conhecer Talvez parcialmente apenas em relação à matéria de ordem pública. Boa sugestão, doutora. Vou alterar a minha conclusão. Então seria conhecer parcialmente do recurso. Não, acho que mantém ainda o voto. Não, eu vou dizer aqui o que eu estou conhecendo. Voto por conhecer de ofício. Conhecer de ofício apenas da matéria de ordem pública?
não é isso? Vamos lá, como é que foi? Então, assim, ó, voto por conhecer de ofício apenas a matéria de ordem pública e dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 2001, inclusive. Obrigado, doutora Letícia. Doutor Ricardo pediu a palavra. Caríssimos, doutor Vital, doutora Sheila, eu presenciei inúmeras discussões calorosas acerca de conhecer alguma matéria de ofício em recurso não conhecido. Quanto ao não conhecimento por intempestividade, não vejo dúvida nenhuma, inclusive tribunais superiores, judiciais, né? Tribunais superiores, eles reconhecem isso. Um recurso intempestivo, nada se conhece. No caso é diferente, né, doutor Vital? Na verdade, não se conheceu o recurso pela matéria ou pela forma, é isso? Ou estou confuso? Não se conheceu do recurso porque não instaurou o litígio. A impugnação também não foi conhecida em razão da confissão. Ou seja, se fosse intempestividade, o senhor não conheceria nem de ofício a decadência. A nossa turma tem admitido. Sim, a nossa turma reconhece de ofício, inclusive, recurso intempestivo. Já temos decisões assim. A decadência. Decadência exclusivamente. Só a decadência. Mas o senhor está diferenciando um recurso não conhecido, intempestivo, do que um recurso não conhecido por não ter sido feita a impugnação corretamente. Não. Certo? O tratamento que estou dando aqui, se fosse por intempestividade, minha conclusão seria exatamente a mesma. Muito obrigado. Acho que essa matéria foi até objeto de discussão naquele curso de PAF, né, que teve. Que a gente ficou na dúvida em relação a um processo, acho que foi até do Dr. Kleber. Existe divergência no CARF quanto a isso, doutora Sheila? Tem, aí realmente ficou uma parte entendia que deveria e outra parte entendia que não, né? Há uma parte que diz que não é possível conhecer de ofício se você não conhecer do recurso. Isso. E uma parte que entende como que... se você não colocasse nem os olhos sobre o processo de forma alguma e não poderia estar conhecendo daquela decadência, né? A turma, a gente já teve discussões. Eu já votei assim. Eu também votei assim, desse jeito. Já tem um tempo que eu tenho entendido que não. Na verdade, eu já tenho voto no sentido de não conhecer, mas apontar no voto que caberia à autoridade preparadora o conhecimento de ofício, a aplicação de ofício à decadência na execução do julgado. O que hoje eu entendo que isso é um total contrassenso, porque o que diz o Código Civil é que a matéria de ordem pública deve ser conhecida pela autoridade, mas não diz qual é a autoridade, é a autoridade que tomou conhecimento da existência da matéria de ordem pública. Eu não posso fechar os olhos de uma matéria que eu conheci, de ordem pública que eu conheci, que eu vi a decadência. Então, por isso eu alterei meu voto. Mas eu acho que um dia vai ser pacificado esse do CARF nesse sentido, eu imagino. Bom, mais algum questionamento, doutor Ricardo? Então, eu vou colocar em votação. Ele está conhecendo de ofício apenas a matéria de ordem pública, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência dos períodos até 4 de 2001, inclusive, doutor João, é isso? Na verdade, o provimento não é parcial, né? Para, na parte conhecida, dar-lhe provimento... Não, é parcial porque não tem decadência total. Certo, ok, entendi. Dr. Wesley. Eu acompanho. Dr. Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Dr. Ricardo.
Eu divirjo em relação unicamente à decadência, reconhecimento de decadência do ofício, por uma questão de coerência com todos os meus votos já proferidos no Conselho. Tranquilo. Aí o senhor vai estar divergindo para não conhecer do recurso, não é isso? Seria simplesmente não conhecer do recurso voluntário. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho também o relator. Também acompanha o relator. Então vai ficar acordo dos membros do colegiado, com maioria de votos, em conhecer de ofício apenas da matéria de ordem pública, para na parte conhecida dar-lhe parcial provimento. Para reconhecer a decadência dos períodos até 4 de 2000, inclusive. Vencido o conselheiro. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegato de Lima, que votou por não conhecer do recurso. Votou por não conhecer do recurso. Item 15, também do doutor João. Carlos Valério Gaspar. O 15, o 16 e o 17 podem ser votados juntos, porque um é a contribuição da empresa, o outro é terceiros e o outro é segurados, mas os fatos são exatamente os mesmos. Ótimo, pode ser. A gente vai para o 15? Sim. Lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal e SAT, incidente sobre obra de construção civil, calculada por aferição direta com base na área construída, executada sob responsabilidade do contribuinte mediante matrícula C número tal, relativa ao período de 10 a 2010. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário e se alegou a desnecessidade de depósito recursal, a prescrição intercorrente, que a indevida equiparação do contribuinte pessoa física à empresa para efeito de incidência de contribuição previdenciária, devendo-se incidir apenas a contribuição de 11% devida por contribuintes individuais que trabalhem por conta própria, que a incidência de contribuição ao SAT é indevida, que a nulidade em face dos vícios apontados, que a multa de ofício é confiscatória, que a multa aplicada deveria ser 20%. É o relatório. O recurso é tempestivo, entretanto, não conheço da alegação de ofensa. Deixa eu colocar a princípios. De ofensa em relação à multa e à contribuição SAT, ao princípio constitucional de vedação ao confisco, em face da súmula CARF número 2. E nem da questão afeta ao depósito recursal, que sequer foi condição para o segmento do recurso. Também não conheço da alegação acerca da não incidência de contribuição de segurados e para terceiros, porque não compõe esses autos. Aqui é só da empresa. É porque ele fez o mesmo recurso para os três, então ele citou as 3 contribuições dos 3 recursos. Nulidade. O recorrente alegou a nulidade do lançamento em face da irregularidade da aplicação da metodologia de cálculo da contribuição previdenciária. A decisão recorrida afastou a nulidade, porquanto o lançamento atendeu às condições do artigo 142 CTN e do artigo 9º do decreto 7235. Corrobora a decisão recorrida, cujos fundamentos admito como meus, e ainda acrescento que as unidades do processo administrativo fiscal são as artigos 59. Prescrição intercorrente. Aí eu trago a súmula CARF número 11, que não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Equiparação de pessoa física a pessoa jurídica. O recorrente alegou que não poderia ser equiparado à empresa para efeitos previdenciários, assim não estaria obrigado à estruturação fiscal da obra e também a contribuição previdenciária deveria ser calculada com base no parágrafo 2º do artigo 21 da 8.212. O acordo recorrido rechaçou a alegação com base no inciso
4º do parágrafo único do artigo 12 do decreto 30.048, que diz: o proprietário ou dono da obra de construção civil, quando pessoa física, é equiparado à empresa. Não há como fazer qualquer reparo à decisão recorrida. De fato, ao contrário do que afirmou o recorrente, a legislação atribui ao proprietário da obra de construção civil a condição de pessoa jurídica para efeito de incidência de contribuição previdenciária. No presente caso, o contribuinte não logrou comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados à mão de obra aplicada na construção, que foi apurado de ofício nos termos dos parágrafos 4º e 6º do artigo 33 da UTA 212. A apuração encontra-se detalhada no aviso de regularização de obra constante dos autos florestais. O recorrente alegou que a contribuição ao SAT seria indevida e que deveria incidir apenas a contribuição de 11% devida aos contribuintes individuais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 21 da UTA 212. A decisão recorrida refutou a alegação, esclarecendo que, nos termos do parágrafo único do artigo 325 da IN 971, a incidência da contribuição previdenciária no caso de obras de construção civil, cujo proprietário seja pessoa física, segue a forma e os prazos aplicados às empresas em geral. Ao contrário do que afirmou o recorrente, a contribuição prevista no artigo 21 da Lei 8.212 é aquela devida pelo próprio segurado contribuinte individual e não pelo proprietário da obra de construção civil, que se equipara, nessa circunstância, à empresa para efeito da incidência da contribuição previdenciária. E essa contribuição está definida no artigo 22 da Lei 8.212, no seu inciso 2º. Inclui no seu inciso 2º também a contribuição para financiamento ao SAT, que ele disse que não seria devido. Registre-se que o lançamento não teve supedâneo na ausência de estruturação fiscal e nem na caracterização de relação de emprego. São argumentos que ele traz no recurso. Portanto, essas alegações não o modificam. Quanto à multa aplicável, o recorrente se insurgiu quanto ao percentual de 75% da multa de ofício aplicada, alegando que deveria ser aplicado um percentual de 20%. Alega ainda que a multa de 75% teria sido revogada pela Lei 11.488. E assim decidiu o acordo recorrido. Eu não vou ler a matéria, é uma matéria de conhecimento. Observe-se que o artigo 35A da Lei 8.212, incluído pela Lei 11.941 de 2009, determina que, no caso de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% prevista no artigo 44 da 9.430. A multa prevista no artigo 35 da mesma lei deve ser aplicada nos casos de pagamento em mora sem que tenha ocorrido ação estatal para a constituição do crédito tributário, que é a multa de mora. A jurisprudência trazida pelo recorrente não socorre porque trata de fatos geradores anteriores ao advento da Lei 11.941. Conclusão. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e nem das matérias estranhas à lei, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Enfim, ele quer que se aplique a multa de mora ao invés da multa de ofício, essencialmente na questão dos 20%. Ok. Algum questionamento, pessoal? Vou colocar em votação, tá? Doutor Wesley. Vai para os itens, o 15, 16, 17 é o mesmo resultado, né, doutor João? Vai mudar só a contribuição. Segurados, patronal e terceiros. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Ricardo. Acompanho o relator nos 3 processos, senhora presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, os itens 15 a 17, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias estranhas à lide,
E na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. É meio-dia já. Interrompemos a gravação. Sheila, se quiser votar esse meu aí, eu não sei se o do Kleber é rápido, o meu é super rápido. Bom, Eu é 3 minutos. Se Vou votar for, no então vamos do Kleber. Então, 18 Pode ser? aqui. 18. São dois autos de infração no mesmo processo, né? Um que inclui a parte da empresa e o GILRAT, e o outro que inclui os terceiros. Ele foi lançado porque a empresa se passou a declarar na GFIP que era optante pelo Simples, sem ser optante pelo Simples. Então, a fiscalização foi lá, levantou 2 autos de infração, né, que estão aqui no mesmo processo, porque ela estava informando como e consequentemente, tirava a parte da empresa, o SAT, o RAT, a parte da empresa e os terceiros, e foi lançado aqui. A empresa impugnou, alegando o seguinte, que os autos de infração lavada, alegando o erro de procedimento, quando do seu enquadramento no CNAE, número 1812, não tendo conseguido seu enquadramento com a empresa prestadora de serviço. Desse passo, solicita a revisão dos cálculos, afirmando que sua exclusão dos Simples, além de improcedente, foi totalmente desprovido de amparo legal. Essa foi a impugnação da empresa. A DRJ considerou a impugnação improcedente, manteve o crédito tributário, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando que é optando pelo Simples Nacional desde o ano 2005, nunca tendo perdido as características que permitem sua permanência. Afirma que nos procedimentos administrativos vicários devem ser observados os princípios constitucionais contraditórios da ampla defesa, contesta a exclusão de ofício do Simples Nacional, afirmando que a empresa enquadra-se perfeitamente nas exigências do Estatuto da Microempresa. Né? Essa aqui foi o recurso dela, né? Quer que o presente recurso seja julgado procedente para que os 2 autos sejam revistos, porque ela é beneficiária do Simples Nacional. Então, não assiste razão de forma alguma a contribuinte, tem inclusive, aí no processo, tem inclusive uma representação fiscal para fins penais, né? Porque a empresa simplesmente informou, sem ser optante pelo Simples, né? Ela informou. Eu reproduzi aqui o brevíssimo voto da DRJ, né? Que fizeram a consulta ao portal do Simples Nacional, que a autuada só protocolou ingresso no Simples Nacional no ano de 2011, só em 2011, aqui é referente a 2009 e 2010, né? Então, ela jamais foi optante pelo Simples, não constam processos de contestação de exclusão do Simples. Então, de fato, foi comprovado que ela só passou a ser optante pelo Simples no ano de 2011, né? Então, do exposto, eu voto por não conhecer das alegações de constitucionalidade e negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Sim, doutor Kleber, ele não, na verdade, há um registro de opção, mas só em 2011, é isso? E nenhum registro anterior? Isso, nenhum mais. Ou seja, ele nem foi excluído, né? Ele não era optante, não é isso? Exato. Não tem processo, por exemplo, de contestação da exclusão do Simples. Não tem. Então não é o caso da súmula 77. Não. Não. Ele não foi excluído, ele não era optante. Eu acho que ele se declarava como optante e não era. Tem até uma representação para fins penais aqui. Eu acompanho, doutora Sheila. Tá. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu tô aqui. Acompanha? Tá me ouvindo? Sim. Eu acompanho. Tá. Doutor Tá me Ricardo? ouvindo? Sim, estamos. Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 18, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse 19 que você falou era rápido, João? Ou a gente para por aqui?
Você Não falou sabe. que queria fazer. Você falou que queria fazer um. Pode fazer, eu acho que ele é rapidinho. Ou então a gente pode parar. Decida. Está aberto aqui para ler, se quiser que eu leia. Pode ser, Os gente? outros rápidos, né? Podemos? Pode? Que deu uma atrasadinha de manhã. Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Então, bora. Tocando. Contribuição previdenciária, retira dos segurados e não recolhidas à Previdência de 1 de 99 a 12 de 2006. Impugnação improcedente, no recurso ele alegou decadência, ilegalidade do juros Selic, caráter confiscatório da multa, a evidente falta de condições de pagamento inexistindo conduta dolosa, a nulidade por cessamento de direito de defesa e face do indeferimento da perícia solicitada na impugnação. Recurso tempestivo, conheça exceto das questões de inconstitucionalidades. Nulidade das condições pessoais do contribuinte. O recorrente alegou que o processo seria nulo por cessamento de direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia. Na impugnação, solicitou que fosse verificado documentos contábeis para se comprovar a incapacidade de a empresa efetuar o pagamento das contribuições. A grande alegação dele é que ele não tem condição de pagar. O colegiado da qual indeferiu o pedido sobre o argumento de que a perícia se presta a esclarecer fatos relativos a provas dos autos e não verificar se o contribuinte possui capacidade para cumprir com as suas obrigações tributárias, porquanto o crédito tributário não é afetado pela capacidade do sujeito passivo. Não perceba a nulidade alegada pelo recorrente, o pedido de perícia foi devidamente indeferido porque, a rigor, o impugnante não pretendia, com a perícia, revelar provas ou fatos para confrontar o lançamento, mas apenas verificar se a sua alegada incapacidade, verificar a sua alegada incapacidade para pagamento do tributo. A falta de capacidade econômica ou financeira para arcar com o tributo devido, sobretudo no caso em tela que corresponde a valores retirados dos empregados, mas não foram entregues ao erário, não exclui a incidência tributária, que inclusive prescinde do dolo. Quanto à decadência, decorrência da súmula vinculante número 8, decadência das contribuições previdenciárias passou a seguir a disciplina dos demais tributos. O lançamento foi aperfeiçoado em 27 de fevereiro de 2007 e há nos autos indicação da existência de pagamentos parciais, florestais. Portanto, todos os fatos geradores ocorridos até janeiro de 2002, inclusive, foram atingidos pela decadência nos termos do parágrafo 4º do 150. Quanto a Selic, súmula CARF número 4, então eu voto por conhecer em parte do recurso não conhecendo a alegação de constitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Opa, peraí, tem que reconhecer a decadência aqui na conclusão. Faltou a decadência, isso que eu ia falar. Dá parcial provimento para reconhecer a decadência. Reconhecer a decadência dos períodos até 1 de 2000, inclusive. De ofício, João? Não, ele pediu. Fica assim, doutora Sheila, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, e dar imparcial provimento para rejeitar a preliminar e reconhecer a decadência dos períodos até 1 de 2000. É 1 de 2002, inclusive, né? 2002, 2002. 2002, inclusive. Tá aqui 1 de 2002. É 2. O lançamento é de 2007. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação de constitucionalidade, e dar-lhe parcial provimento para rejeitar a preliminar e reconhecer a decadência dos períodos até 1 de 2002, inclusive. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor Ricardo? Diga. Tá sem microfone. Suplente vem só para atrapalhar, né? Enfim. Doutor Vital, se fosse assim, o contribuinte, ia me perguntar qual é a preliminar que rejeitou? Porque não está muito claro, sabe? Não está assim, em preliminar, alegou. Só isso. Só eu falei aqui, ó, a nulidade por cessamento de direito de defesa e faça um deferimento da perícia. Certo. Letra E do relatório. Perfeito. Vamos ver aqui. Perfeito.
Isso está... O processo seria nulo, processamento de direito de defesa e razão de deferimento da perícia. Essa é a eu sei. Nós sabemos que nulidade e negativa de perícia são preliminares. Mas alguém não poderia questionar, quais são os preliminares? Desculpe, é só um fato técnico, né? O senhor entendeu? Eu fui apenas... Tá, o senhor sugere que ficasse como? Que aparecesse em algum lugar as preliminares de nulidade e solicitação de perícia. Assim, não, ele não está solicitando perícia. Ele não está solicitando perícia no recurso. Ele está dizendo que a decisão anterior é nula porque rejeitou o pedido que ele fez lá. Então, mais uma vez eu fiquei... Então, eu fiquei confuso qual é a preliminar, então? Se não é o pedido de perícia, qual é a preliminar? Nulidade? Sim. A preliminar, ele falou, nulidade por cesseamento de defesa e pelo indeferimento da perícia. É que eu chato, colocaria assim, o requerente alegou preliminarmente. Só isso. Eu não sei, não é necessário, é seu estilo de redação, mais uma vez eu repito. Mas realmente eu acho que falta. Eu confesso que eu escrevo que nem ele. Só na hora de fazer o voto que eu coloco lá, preliminares, assim. É porque às vezes eu penso não, assim... Gente, cessamento de direito de defesa é preliminar. Porque às vezes... É preliminar. Às vezes o contribuinte, ele coloca, inclusive, nem coloca como preliminarmente, às vezes ele coloca no meio do recurso, então... Mas trata como preliminar todo dia. Mas a gente trata como preliminar, entendeu? Por isso que a gente não... eu entendi, doutor Ricardo. Não nomina, né? Eu coloquei aqui, doutor Ricardo, no título no tópico aqui, da preliminar de nulidade e das condições pessoais do contribuinte. Eu peço desculpas, doutor Vital, porque realmente há o costume da turma, mas aí eu caí em meio à turma sem saber o costume da turma, aí eu senti falta da referência. Certo, é compreensível, mas que realmente é só de alguém que está de fora achar que faltaria alguma coisa. Tá, mas eu acho que fica melhor, eu mudei o título, da preliminar de nulidade e das condições pessoais do contribuinte. Aí eu refuto. Primeiro, ele alegou a nulidade por cessamento de direito de defesa, sim. Depois, trato disso e depois eu falo que a questão da capacidade dele não tem nada a ver com o tributo, porque o tributo não implica no dolo. Né? Eu agradeço a compreensão. Obrigado. Ok, então mais algum questionamento? Então ficou conhecer o passamento do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a preliminar, aqui é as preliminares, né? É só uma preliminar. Ele alegou como preliminar. É só o cessamento de defesa. Então é só a preliminar. A preliminar. Ele não está pedindo perícia. Okay. Não no recurso. E o provimento é parcial, né? Daí parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até 1 de 2002, inclusive. É isso? Mais alguma questão, doutor Ricardo? É curioso, eu falei isso também, porque nas turmas extraordinárias, quem prepara o dispositivo é o grupo que monta toda a planilha. Aí, se a gente colocar assim, rejeitar a preliminar, eles vão mudar nosso voto e colocar rejeitar a preliminar de... eu não tenho colocado essas questões dentro do dispositivo por uma orientação da Maria Helena. Ela pediu para a gente ser o mais sintético possível em relação aos dispositivos. E deixar para que o detalhamento fique dentro do voto. Assim, foi um e-mail que a Maria Helena passou, fez uma série de observações em relação aos dispositivos, então, assim, eu tenho tentado não entrar muito nos detalhes. Então, por exemplo, quando eu falo rejeitar a preliminar, eu não vou colocar no dispositivo quais as preliminares que foram rejeitadas, isso vai estar dentro do voto. Mas eu concordo com você. Aí isso dá muito motivo, sabe, para quê? Para embargo, para retificação de ata, porque às vezes você coloca um nome de uma preliminar que está diferente, aí vai ter um monte de retificação de ata, entendeu? Então, assim, e eu concordo com você, tanto que simplesmente eu colocaria, né, preliminar de nulidade, aqui embaixo eu falei assim, rejeitar a preliminar, e assim eu fiz no primeiro mês de meus votos da TEX. No primeiro mês de meus votos da TEX foram modificados os dispositivos. Pois é. Vai entender, né?
Porque, assim, eu tenho tentado ser o mais sucinto possível, porque eu acho que facilita, né? Mas, assim, cada um Concordo tem um plenamente, estilo. doutora Sheila. Um Concordo plenamente. estilo, né? Cada presidente vai redigir de uma forma, né? Tem uns que gostam de explicar mais, colocar mais detalhe dentro do dispositivo, né? Enfim, eu acho que seria isso. Doutor João, você pediu a palavra? Não, sim, só para dizer que no dispositivo deve-se citar quais são as preliminares rejeitadas quando você rejeita parcialmente. Sim. Tem Isso. 3 preliminares e a gente rejeitou uma delas. Tem que dizer qual é que foi rejeitada, sem dúvida. É igual no conhecimento parcial, eles pedem para você especificar. Eu ia falar isso agora. Então, a gente bota conhecimento preliminar médio. Se há limitação no conhecimento, tem que colocar a limitação do conhecimento. Se há limitação nas preliminares votadas, tem que colocar essas limitações no dispositivo. Aí sim. Agora, se você conheceu integralmente, ou deixou de conhecer integralmente, ou acatou as preliminares integralmente, ou deixou de acatar integralmente, eu preciso descrever cada uma. Basta dizer, conheço ou não conheço, ou acato as preliminares ou não acato as preliminares. Sim, eu também entendo do jeito que o doutor João falou. Aí é mais ou menos assim que a gente tem feito, né? E até a gente mudou um pouco a forma de redigir quando tinha decadência, porque a gente entendia que quando o contribuinte não pedia a decadência, que a gente estaria dando de ofício, a gente não estava dando provimento. E aí veio uma orientação no sentido de que a gente tinha que dizer se a gente está dando provimento, se a gente está dando a decadência, então a gente tem que colocar que a gente deu provimento, mas a gente nunca concordou muito com o fato de dizer que a gente está dando provimento por uma coisa que foi feita de ofício, que não foi pedida, né? Então, aí a gente adequou um pouco para essa questão da decadência, né? Aí seria isso. Mais algum questionamento? Então eu vou colocar em votação. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator, doutora. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. O item 19, né? Bauru Trux. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até 1 de 2002, inclusive. Aí eu vou interromper a gravação, já são 12h16.